Eu vou conversar com o professor Gessé Souza. Ele é presidente do IPE, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas do Ministério do Planejamento, professor titular de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense e autor dos seguintes livros: A Ralé Brasileira, Quem é e Como Vive, de 2009, Os Batalhadores Brasileiros, Nova Classe Média ou Nova Classe Trabalhadora, de 2010, e A Tolice da Inteligência Brasileira, de 2015. A minha primeira pergunta seria, professor Gessé, é nova classe média ou nova classe trabalhadora? É nova classe trabalhadora, precária, no caso, né? No fundo, a gente fez nesse estudo, que no fundo foi o segundo estudo que nós realizamos sobre as classes populares no Brasil, né? O primeiro foi sobre brasileiro, a ralé? O primeiro foi sobre a ralé, ou seja, sobre os excluídos, então, digamos assim, abaixo da linha da dignidade, né? E aí é legal a gente discutir um pouquinho sobre isso, Paulo, porque essa linha da dignidade é algo que nós todos avaliamos, etc., as pessoas como mais ou menos como dignas ou como indignas, embora a gente não tenha nenhuma consciência disso, né? E essa linha está ligada à noção de utilidade, ou seja, a gente respeita o eletricista que chega em casa, resolve os nossos problemas lá com a TV, com não sei o que e tal. O trabalho dele é útil pra gente, né? Claro. E as pessoas que estão abaixo dessa linha, o cara que no fundo guarda o nosso carro, que no fundo você fica até com suspeita mais dele e tal, ou seja, ele não faz nada útil, etc. Essa pessoa, ela é indigna, né? Indigna. Ou seja, essa noção de que não contribui com o seu trabalho para a utilidade de todos, né? Isso é um sistema de classificação social que nós todos sentimos, né? Tem pessoas que a gente despreza, portanto, claro, né? E tem pessoas que a gente tem atenção, etc., reconhece, respeita, etc., né? Tá. Quer dizer, embora a gente não tenha nenhuma consciência disso, em várias sociedades existe essa linha, né? E eu diria que a grande singularidade de uma sociedade como a nossa, se a gente for comparar com os Estados Unidos, França, Alemanha e tal, não é, de modo algum, como se diz no debate hoje, que é o fato de que aqui ser um povo de corruptos e não sei o que, então vai parar, isso é uma bobagem, né? A singularidade brasileira é ter criado uma linha abaixo da noção de dignidade extremamente grande, né, onde tem cerca de 1/3 da população brasileira aqui. 1/3? 1/3, né? A gente fez um estudo estatístico desse livro sobre a ralé. Sobre a ralé. Né? No fundo, são pessoas que não recebem, desde a família, o quê? Não recebem estímulos para se dar bem na escola, né? Claro. Agora, professor, existe uma linha de renda abaixo da qual fica essa pessoa indigna? A renda é algo que é importante, mas a renda não é definidora. Não né? define. Quer dizer, a renda muito mais engana do que mostra, quer dizer, as coisas efetivamente importantes. As classes sociais, elas são criadas na socialização familiar, esperando de 0 a 5 anos. Né? Então ela é invisível. A produção das classes é invisível. Né? E por ótimos motivos, né? Porque se a gente mostra que as classes são construídas desde o berço, não existe o mérito. Né? O mérito individual é sempre socialmente construído. Né? Ou seja, então, é por boas razões que a gente nunca percebe, né, a questão principal, que é exatamente como as classes se constroem. Claro, né? Porque aí o privilégio fica encoberto. Né? E o privilégio não é só dos super ricos, o privilégio é da classe média. A classe média efetiva é uma classe privilegiada, do privilégio. Por quê? Porque é uma classe, quer dizer, ela tem algum dinheiro para comprar o tempo livre do filho dela, né? Então ela reproduz o privilégio, né? Quer dizer, esse filho ele vai ter um acesso ao capital cultural, conhecimento útil, boas escolas, etc. Mas não só o capital cultural da escola, mas o capital cultural da família também, né? Claro. A mãe vai contar a história para ele cheia de fantasia, ele vai ver o pai lendo, né? Quer dizer, os seres humanos são montados imitando a quem a gente ama, né? Claro. Então os pais passam de um modo quase invisível, através de exemplos, é muito menos pelo que se diz, mas
por exemplo, né? Uma atitude em relação ao mundo, etc., que faz com que essa criança da classe média chegue aos 5 anos na escola vencedora. Ela tem capacidade de concentração, ela tem disciplina, etc., etc. O que nas classes baixas não tem, né? Claro. Esse exemplo é muito interessante, Paulo, né? Capacidade de concentração. A gente imagina que seja uma coisa tão natural quanto a ter 2 ouvidos ou 2 olhos. Não é. É um privilégio de classe, né? Essa classe mais A pobre... capacidade de concentração? De concentração. A capacidade de se concentrar, né? Por exemplo, a gente descobriu isso nessa pesquisa empírica. Quer dizer, por conta disso, a pesquisa empírica é extremamente importante, né? Por exemplo, a gente via os pobres adultos contando do tempo escolar deles e dizendo coisas como, olha, eu ficava 3 a 4 horas fitando a lousa, né? Quer dizer, depois de 70 vezes ouvindo a mesma coisa, aí cai a ficha. Puxa, se você fica horas vendo a lousa sem conseguir aprender, porque lhe falta capacidade de concentração, né? É um estímulo, né? E aí depois você vai ver essa criança na casa do pai dela, ela está brincando com um carro de mão de pedreiro, ou seja, ela tá, o estímulo dela é para ser trabalhador manual, né? Então nós somos feitos, né, desde tenra idade, de um modo, através de exemplos e tal, e da socialização familiar, que dá os estímulos para que você possa, por exemplo, ter capital cultural efetivo e reconhecido, né, na escola e depois no mercado de trabalho. Né? Até aí o senhor está falando na ralé. Eu estou falando aí na ralé. Na ralé. Quando é que a ralé se torna e por que se torna o trabalhador? Como que da ralé sai um trabalhador? Excelente questão. Esse é o ponto. O que a gente viu no Brasil agora foi a junção de 2 coisas que eu acho extremamente importantes. Né? Quer dizer, primeiro, houve uma vontade política, ou seja, houve realmente, né? Quer dizer, a transferência de renda por si, ela é importante, mas ela não é de repente até o mais importante, porque o mais importante é que essas pessoas, através desse acesso a consumo e tal, que é uma coisa extremamente importante, né? Eu acho, eu não consigo entender essas críticas, tal, de consumo, quer dizer, consumo é uma forma extremamente importante, né? da cidadania moderna, né? E a partir disso, essas pessoas mudaram, por exemplo, essas pessoas focaram em educação, né? As pessoas começaram quer dizer, fizeram cursos, privilegiaram a educação no orçamento familiar, né? Foram abertas, claro, né? Quer dizer, no tempo aí de Lula, Haddad, etc., um arcabouço institucional extremamente importante. Universidade, claro, porque é extremamente importante, porque uma universidade em qualquer região do interior, ela dinamiza a região como um todo, cria uma nova elite, etc. Semeia, né? Mas outras coisas, por exemplo, como a escola técnica, é extremamente importante. Isso muda, né? Pessoas que podem vir muito pobres, mas a escola pode ajudar muito nisso, né? Então, acho que foi dado um início, é claro que isso aí não não foi uma revolução, mas foi um início, e um início importante, se a gente pensar que o Brasil é um país perversamente desigual, como poucos nesse planeta, né? Um dos mais desiguais. Um dos mais desiguais, né? Então, quer dizer, se nunca houve nada nos últimos 50 anos, isso que aconteceu foi de uma significação histórica imensa, né? E essas pessoas não receberam só transferência de renda. Essas pessoas estão ampliando os seus horizontes a partir desse tema da educação, né? Essa é a grande revolução que está acontecendo. Grande novidade. Né? A grande novidade. Que foi ajudado não só por essa vontade política, né? Sim. Mas também, e aí a gente tem que compreender, porque é um fato ambíguo, pela religiosidade evangélica, né? Ela é dominante nessa pentecostalismo? O pentecostalismo. É claro que tem-se aí uma agenda conservadora que enfim... questão do aborto, do homossexualismo. Enfim, que é um recuo, que é um regresso, né? Que é uma pena, né? Esse sacrifício do intelecto que essa filiação religiosa envolve, mas a gente não pode perder de vista que o pobre, ele é antes de tudo um humilhado, né? Quer dizer, alguém que é humilhado 24 horas por dia. As pessoas olham ela de cima para baixo, etc. e tal. Se você é muito pobre, a pessoa muda a rua, etc. As pessoas sentem isso, né? E essas pessoas se sentem como lixo. O que é que a religiosidade pentecostal diz? Você é filho de Deus. Você é filho de Jesus.
você vale, né? Você é gente, etc, etc. Né? Isso para quem não tem nada, isso é autoestima, é autoconfiança. Claro. Né? Claro. Isso é uma reserva e é um recurso extremamente escasso, extremamente importante. É isso que contribuiu para formar batalhadores. Contribuiu para formar batalhadores, ou seja, trabalhadores. Né? Quer dizer, se você passa a acreditar em você, por exemplo, né? Você não enche mais a cara todos os dias, você enche só no, quer dizer, sábado, ou algum negócio assim, você se autodisciplina, né? Você é montado para o trabalho. Então é uma espécie de formação para o trabalho capitalista conseguida tardiamente, né? Porque a família não o ensinou, o Estado não, a sociedade também abandonou, etc. Né? Para nos retermos ainda nesse tópico da questão dos batalhadores, eu lhe perguntaria, depois de sair da ralé, o batalhador pode regredir e voltar para a ralé? Esse é um fato que está ocorrendo hoje com essa situação econômica? Essa é uma questão extremamente importante. A gente está fazendo uma pesquisa agora, né, para percebê-la melhor. Né? Já foi surpreendente que os últimos dados que a gente teve agora no final de 2015, de que não houve um recuo tão grande como se esperava. Né? Ou seja, então não é uma coisa dados só de da PNAD. Dados da PNAD, né? A desigualdade continuou descendo, etc., continuou sendo mitigada e outras coisas. É claro que o emprego está sendo perdido, afetado. E esse é o grande impacto, etc., né? Mas o que a gente estava querendo perceber é exatamente esse tema do capital cultural, né? Porque o capital cultural é, no fundo, a coisa mais importante para uma sociedade democrática moderna, né? Porque o capital econômico ele é em todo lugar muito concentrado, como diz o Piketty, seja Alemanha, seja Brasil, seja Estados Unidos, ele 1%. É 1%, né? Agora, o que se esquece de dizer, inclusive Piketty esqueceu, né? É que na Alemanha o capital cultural ele é 70%, 80% democratizado, né? É o grande capital que o capitalismo, exatamente, como na França, né? Mas não nos Estados Unidos. Mas não em menor grau lá. Menor grau. Né? Aqui a gente tem o quê? 20% da população com capital cultural reconhecido. Né? A gente tem um grau mínimo de democratização do capital, que é um grande desafio, eu acho. Né? Porque aí você, quer dizer, o capital cultural ele é um desafio de diversas maneiras. Não só ele contribui para a produtividade, etc., etc., né? Mas ele também é transformador da pessoa. Né? Porque se você aprende, você muda, você se modifica, você aprende, né? Você vai à frente, você vê coisas que você não via antes. Né? Eu estou entrevistando o professor Gessé Souza, presidente do IPEA. Conversamos até agora sobre os conceitos de ralé e de batalhadores. A nossa entrevista vai continuar num outro segmento e vamos falar agora sobre a tolice da inteligência brasileira.